Nós hoje estamos recebendo aqui o Arnaldo Eugênio, ele que é sociólogo e doutor em antropologia e vai conversar um pouco conosco a respeito dessa situação. Arnaldo, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, por que está sendo tão comum nós vermos vídeos como esses aí de agressão de policiais aos criminosos? Bom, a gente pode partir da fala correta e pontual do Coronel Márcio. A partir do momento que o policial, que é um agente público, ele representa o Estado, não é ele ali que deve fazer o papel da justiça. Nesse momento, quando ele muda de posição, ele passa a cometer um crime, porque ele sabe, ele é regido por uma norma, por regras institucionais que ele deve cumprir. Ele tem o poder legítimo de exercer a violência, um poder do Estado que é transferido a esse policial quando ele está no seu ofício. Mas no momento em que ele passa a deliberadamente a agredir alguém, principalmente alguém que esteja até algemado, ele já está cometendo um ato criminoso que é previsto no regimento da própria polícia. É bom a população entender que esses excessos acontecem por vários motivos. Então, se você pegar a própria formação das polícias no Brasil, vem com a corte de Dom Pedro, o príncipe regente, quando chega aqui em 1808, para colocar, segundo ele, a necessidade de manter a ordem pública. Não é o controle social, que é uma diferença. Que aí no Estado Democrático de Direito nós queremos um controle social, não a ordem pública necessariamente. Mas a polícia tem esse papel, Arnaldo? Não seria o trabalho dela manter a ordem pública e não o controle social? Já seria uma outra instância? Exatamente, é isso que eu estou lhe dizendo. Então, o papel da polícia, ela foi inventada, ela foi criada para manter a ordem pública. Mas essa ordem pública, ela tinha um interesse, manter afastado da corte, dos representantes da corte do regente naquela época, em 1808, para poder protegê-los. Então, ela surgiu para proteger aqueles que estavam no poder. Com o passar do tempo, então a polícia, por exemplo, no Piauí, ela vai ser criada em 1834, né? E a partir daí todas as polícias começaram a ser formadas nesse sentido, de o rigor, a força para manter a ordem. No Estado Democrático de Direito, para manter essa ordem, não necessariamente não precisa aplicar a força deliberada, mas a inteligência. Aí tem a prevenção, aí você tem as políticas de contenção e outros aspectos que você pode usar que não a violência. Porque nesse momento ele passa a mudar de posição. Ao invés de ser um agente público que está ali para manter a ordem, ele causa a desordem. Porque ele está fardado, ele representa o Estado. E ele não pode deliberadamente fazer a justiça com as próprias mãos. Mas, doutor Arnaldo, não existe a população não fica pensando assim, olha, se esses bandidos me pegam, eles me batem, me agridem, eles não querem saber se eu sou indefeso, se eu tenho defesa, eles me batem. Por que eles não podem sofrer as mesmas consequências? É uma pergunta que a população se faz. Mas aí é o seguinte, eu não posso, no Estado Democrático de Direito, me colocar na posição de alguém que comete um crime, porque assim eu me igualo a ele. Então, o fato de você encontrar alguém, por exemplo, quando você pratica o linchamento, você está naquele momento cometendo um crime, porque você está fazendo justiça com as próprias mãos, e nós temos o devido processo legal. Nós temos que ter o crime, o fato em si, as evidências desse fato, as pessoas implicadas, para que faça um processo, para que se daí tire uma posição em relação àquela situação. Então, nesse momento, você tem alguém que está por pior crime que ele possa ter cometido. Aí nós não podemos, deliberadamente, o policial não pode fazer isso. Porque ele é regido por uma regra. Porque senão, se o policial faz isso, todos vão achar-se no direito de fazê-lo. Então, e aí nós criamos vira um caos. Aí vira um caos, porque se era para quem manteria a ordem, provoca uma desordem social, pior. A nossa sociedade já vive uma violência muito grande. Uma violência que vem, não necessariamente das polícias, mas que vem dos conflitos sociais. Então, se a polícia contribui ainda mais, alguns policiais, não vamos generalizar. Eu sou filho de policial, também sei o estresse, sou tio de policiais militares, sei o estresse que os policiais passam. Então, essa formação também tem que melhorar um pouco e a assistência a esses policiais, para que eles não venham deliberadamente ser justiceiros, porque eles estão também chateados e angustiados com a situação em que eles vivem, a situação que é dada para a polícia, a situação de penúria. Então, esses policiais entram numa situação de estresse, agora tem uma flexibilização de armas, eu vou aumentar o estresse ainda mais desses policiais. Então, veja, todos esses problemas são acumulados e às vezes desencadeiam um processo de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Então, deixa eu registrar aqui a opinião do Lucas, ele está mandando mensagem para nós pelo 99040322 dizendo, sou a favor dos policiais.
A justiça no Brasil está só no papel. Esse rapaz foi apreendido várias vezes. O que eles podem fazer se não isto? É o Lucas quem está dando essa mensagem. Lucas, o que eles não devem fazer é exatamente isso, que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Eu também defendo os policiais, eu defendo condições melhores de policiais, o estresse. Eu defendo um ano sabático para policiais, porque é uma profissão estressante. Eu conheço isso aí porque eu sou filho de policial militar, sou tio de policiais civis e militares, então eu entendo um pouco sobre isso aí e vivi parte do meu estudo em relação a isso. Então, Lucas, se daqui a pouco todo policial resolver fazer justiça com a própria mão, nós vamos anular o sistema judiciário. Então, se esse indivíduo foi apreendido várias vezes e não houve um processo de reinserção social, não é a polícia que vai fazer isso. É o sistema com o qual ele foi cuidado e não fez. Onde ele estava, onde ele foi ele foi apreendido e por onde ele passou? Por que ele reincidiu? E se o Lucas quiser pegar uns dados, melhor para ele entender um pouco mais a complexidade desse fenômeno, boa parte dos jovens que estão hoje no SEM, pelo menos até o ano passado, eles entraram com atos infracionais leves. Como não há um processo de reinserção social, e não há um processo de ressocialização dentro do sistema prisional, que é uma outra coisa, eles voltam a reincidir. E geralmente os adolescentes voltam a reincidir com um crime mais grave, geralmente o latrocínio. Ou então, na realidade, ele, ao invés de ter passado por um processo de reinserção, ele passou por um processo de aperfeiçoamento do crime, ele passou a cometer um crime ainda mais grave, ato infracional. Mas, Arnaldo, se você colocar dessa maneira, você também reforça um pouco a postura dos policiais. Os policiais estão cansados de prender a mesma pessoa. Mas não é papel do policial fazer a justiça. Aplicar a lei, ele tem que aplicar a lei dentro do regramento em que ele está. Porque se o policial começa a fazer isso, daqui a pouco todas as pessoas se sentem no direito. E aí nós temos um perigo, por quê? Porque o policial precisa entender que no Estado Democrático de Direito, o Estado prometeu que iria dar para nós um sentimento de segurança. Então, nesse momento, um agente público comete um ato desse, de desproporcional, a pessoa estava até algemada, desproporcional, ele está dizendo para a sociedade que é a força que vai resolver. E no Estado Democrático de Direito não é a força, é a lei. A força da lei é a lei, não é a força física. E nós estamos no Estado Democrático de Direito. Muito bem. Aqui tem uma opinião do Júnior, do Parque Eliane, pelo 99040322. Ele está criticando os policiais. Inclusive, está dizendo que essa prática não é incomum. Está dizendo que muitos policiais agem assim. Alguns, na região lá, que ele diz ter testemunhado, chegam a frequentar bares com a arma na cintura. E aí ele faz uma crítica aqui aos policiais que não conhecem os seus limites. Podem até conhecer, às vezes extrapolam, porque eu tenho certeza que a formação que se dá no Cefap e em outras instituições, nas academias de polícia, geralmente eles passam essas informações para os policiais, qual é o seu papel. Um policial, o Antônio, quando está fardado, ele não é um Antônio cidadão comum, ele é um representante do Estado. Ele é o Estado. Então, naquele momento que estava sendo agredido, aquele jovem, não interessa o crime que ele cometeu. O julgamento não é ali. Ali é a detenção ou a contenção. Aí tem todo um devido processo legal. Porque aí isso incentiva as pessoas a dizer, não, bandido bom é bandido morto. Pois vamos lá, o que é mesmo e o que é bandido no Brasil? Vamos lá, então. Você está relativizando o conceito? Vamos lá, então, dizer o que é bandido no Brasil. Então, se eu não tenho as instituições que funcionam, e eu estou dizendo, por que acontece muito esses conflitos? E geralmente, onde acontece? É sempre a polícia militar nas regiões periféricas, com pessoas de condições sociais baixas, da etnia negra. Por quê? Primeiro porque o Estado, a única presença do Estado nas periferias, eu digo isso porque eu moro em periferia, é a polícia. Então, a polícia ela tem que resolver problemas que são de saúde pública, que é questão de drogadição. Questão de saúde pública, que é alcoolismo. Então, há uma desavença social que as pessoas estão resolvendo de outra maneira. Então, quem está assistindo e vê o policial fazer isso, sabe de uma coisa? Tem que resolver assim mesmo. Bandido bom é bandido morto. Eu posso até concordar com essa tese, desde que alguém me diga qual é o conceito de bandido que você está usando no Brasil. O bandido pode ser eu, pode ser você. Qual é o conceito? E aí, se eu começar a incentivar esses atos da polícia, eu posso perder o controle, como aconteceu no Rio de Janeiro. E aí tem vários estudos que mostram isso. Perdeu o controle. E perdeu o controle e se tornou a polícia que foi. E aí o filme Tropa de Elite 1 e 2 vai mostrar isso claramente, onde a corrupção, a violência, daí é que surgem as milícias nos Morro Carioca. Tá. E não dá pra gente aceitar isso, porque isso perde o controle. Aí o Coronel Márcio tem razão. Tem que ter o controle institucional. Porque senão perde o controle. E se perder o controle, acontece como acontece no Rio de Janeiro. E aí todo mundo está sob perigo. Porque aqui ainda os policiais saem fardados, entram no ônibus, vai de moto para o serviço, anda a pé, anda na mesa de bar. No Rio de Janeiro isso não acontece mais. Por quê? Porque esse descontrole foi tamanho que parte da polícia, uma banda podre, criou a milícia.
E aí passaram a matar os próprios policiais, como aconteceu agora em São Paulo, o fuzilamento de um policial da Forças Especiais da Rota. É impressionante. Por isso que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Registrar aqui o Edorval, está mandando mensagem dizendo que esse tipo de pensamento que o senhor está defendendo é de pessoas que nunca foram vítimas diretas de uma violência. Imagino até que tenha sido já. E diz assim, ó, que bandido bom é bandido com CPF cancelado. Ele faz esse comentário e defende a arma para o cidadão, já que os bandidos andam com armas liberadas. O Edorval, obrigado pela audiência, Edorval. Eu concordo com você, Edorval. Primeiro porque o desconhecimento. Você talvez não saiba, mas esse meu olho direito foi um tiro. E eu sou filho de policial. Foi um tiro com arma de fogo. Eu sou cego do olho direito. Então, Edorval, acho que assim, um pouco de informação a você. Eu não preciso provar de algo para saber se isso presta ou não. Então, não preciso. O que eu preciso entender é que dentro do Estado Democrático de Direito, cidadão não precisa de arma de fogo para se defender. Mas ele tem o direito, como todos nós temos, de ter posse de uma arma ou porte de uma arma de fogo, desde que atenda aos critérios. Ninguém está cancelando aqui de direito nenhum de alguma pessoa ter arma de fogo. Agora, eu não posso concordar pelas informações que eu tenho, pelos estudos que eu fiz, que eu não sei se você fez, mas o que eu tenho, as informações que eu posso lhe passar é que no ano de 2017 foram cerca de 60 mil mortes violentas, né, aqui no país. Dessas, 76% foram com arma de fogo. Se você me disser para mim que uma fogueira está pegando fogo, eu jogar mais lenha, ela vai parar de aquecer, de provocar a chama, talvez eu esteja enganado. Então, talvez a gente possa repensar. E se você acha que bandido bom é bandido com CPF cancelado, olhe sua própria história e quantos crimes você já deve ter cometido. Leves. Você tem algum, por exemplo, se você pilota moto, se você dirige um carro, provavelmente você já cometeu algum crime. É assim que você quer? Não é matando o criminoso que eu vou resolver a questão do crime, porque assim eu perco a possibilidade de entender como se construiu isso. O que eu preciso é um sistema prisional que funcione, que faça a sua parte, que é a ressocialização. Eu preciso de centros que atendem crianças e adolescentes, que façam a reinserção social, com políticas públicas para que ele tenha outras possibilidades que não o crime. Ninguém nasce criminoso. Criminoso é uma construção jurídica, baseado em determinados comportamentos que o indivíduo tem dentro da sociedade. Então, ninguém nasce criminoso. Uma opinião aqui do Ezequiel. Joelson, policial é o Estado para proibir, prender, conduzir, mas preso e guardador. Eu acho que ele não entendi muito bem, mas é isso. O contrário, qualquer coisa contrário disso é infração administrativa. Dependendo da atitude, pode transformar-se em crime praticado e sendo um policial quem tem o dever de guardar, não comete crime de agressão, mas o de tortura, seria isso, né? Ele teria praticado tortura. E o que é inafiançável é o Ezequiel Cassiano, que ele é até advogado. Sim, isso, o doutor Cassiano tem razão, e aí ele informa bem ao telespectador anterior sobre as questões de viver num Estado democrático de direito. Então, quando um policial está fardado, ele não é o Antônio, ele não é o João, ele é o Estado. E sobre as normas do Estado ele tem que seguir. Caso ele saia dessas regras e normas, ele terá que responder administrativamente, inclusive até perder a farda, dependendo do crime que ele venha a cometer. Muito bem. Pelo que está sendo dito, policial bom é policial morto e bandido bom é o que mata PM e cidadão. Ele está propondo aqui uma inversão de valores que não é bem o que está sendo dito aqui, o Gildásio, né? Gildásio, não foi bem isso que a gente disse, é muito pelo contrário do que você está dizendo até. O Gildásio está dando a opinião dele aqui. Joelson, liberar a arma é reconhecer que o Estado falhou na segurança. O próprio cidadão é quem vai se defender. É o Gerson. Exatamente, contrariando o artigo 114. O Estado é quem deve dar segurança ao cidadão, o Gerson está dizendo aqui. Exatamente. Não é dando arma para as pessoas que eu vou resolver a questão da segurança pública. Aí eu estou fazendo o quê? Promovendo a autodefesa. Mas eu não estou negando o direito das pessoas terem, portarem ou possuir uma arma. Isso é um direito. E é um direito subjetivo, se essa pessoa pode ter ou não. Agora, o fato de agora armar todo mundo e dizer que vão resolver a questão da violência, então é melhor fechar as polícias, é melhor fechar o sistema judiciário. Mas não podemos flexibilizar o direito, por exemplo, e regulamentar o uso da arma? Olha, você pode ter arma, mas você pode usar de tal maneira, de tal jeito, e aí... Se no Brasil nós tivéssemos a cidadania plena, como nós temos em um único momento, que é no dia do voto, que o voto do pobre, do rico, do preto, do branco, da mulher e do homem vale o mesmo, tem o mesmo peso, no dia que nós tivermos cidadania para todos os brasileiros, nós não precisaremos de armas. Cidadão não precisa de armas, cidadão tem direitos e deveres. Agora, a sociedade também tem que contribuir para que, se já há um trabalho estressante da polícia e a sociedade não contribui para que diminua esses conflitos, às vezes por banalidade, chama uma viatura para resolver um problema de briga de esgoto,
um policial que foi preparado, anos e anos sendo preparado, a gente tem que também valorizar a polícia nesse sentido. Não é incentivar os policiais a cometerem crimes, a cometerem crimes administrativos. É incentivá-los e dizer que a força, quando necessária, será usada. Moderada, mas que o Estado, ele é forte, ele tem a força, e ele deve exercer essa força não necessariamente pela truculência, pela violência, mas pela efetividade, onde as pessoas sabem que se cometer um crime terão que respondê-la, seja ela quem for, preto, branco, periférico ou da classe alta, não interessa. O que a gente precisa é isso. Um Estado ajustado não é um Estado violento. Um Estado democrático é um Estado onde respeita os direitos dos cidadãos, mas também promove esses cidadãos para que eles também exerçam os seus deveres. E não só exigir que a polícia venha resolver para não apagar a fogueira todos os dias. E de tanto estresse que eles vivem, ainda ter que lidar agora com a flexibilização de arma para caminhoneiro, para tantas profissões que eu acho desnecessário. Extremamente necessária, uma sociedade extremamente violenta, que foi calcada na violência, na força, no racismo, no preconceito, na intolerância. Botar uma arma na mão, eu me lembro, para encerrar que você está querendo, eu me lembro de um cantor, um sambista carioca, que ele dizia, do Morro Carioca, e ele experimentava bem isso: você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. Aí, Arnaldo. Quero agradecer, Arnaldo. Obrigado pela participação. Arnaldo Eugênio, doutor em antropologia, conversou conosco aqui no Jornal do Piauí, fez essa discussão, e obrigado a vocês todos que estão mandando mensagens aqui para nós, muitas mensagens pelo 9904-0322.